Olá, olá, boa noite. Tô só deixando aqui a legenda. Oi, minha tia Nadir. Boa noite para todos que estão aqui me acompanhando. Obrigada pelo tempo de vocês, pela confiança. Vocês que escolheram estar aqui, porque no meio de tantas lives incríveis que estão rolando, eu agradeço demais a atenção de todos vocês. Ontem e hoje eu estou fazendo duas lives especiais para o Dia das Mães. Esse assunto não é perecível, eu vou continuar sempre, lutando e falando sobre outras causas, outras questões muito importantes para os ambientes de trabalho, para toda a sociedade. Eu vou conversar com a Cássia Lima, que é a presidente da ONG Somos Mães e Você. Eu sei que ela tem aqui muitas coisas para nos ensinar. E vocação tremenda, né? A família pode transformar o mundo? Será? A Cássia vai então nos responder. Tudo bem, querida? Tudo bom e você? Boa noite. Boa noite. Muito Obrigada. obrigada. Obrigada a você aí por ter convidado a gente. Eu sei que tem muita gente fazendo live, como você mesma colocou agora há pouco, e eu me sinto privilegiada de estar aí com os seus seguidores para a gente bater esse papo tão importante, especialmente um papo aí na semana do Dia das Mães, né? Isso. A Cássia, antes da gente falar sobre a sua, para nos dar aqui os seus conhecimentos, se a família pode transformar o mundo, lá na sua página, Somos Mães e Você, diz que a ONG e empresa do setor 2.5, a favor da maternidade e da família. Explica para nós o que é empresa do setor 2.5. Tá. Uma empresa do setor 2.5 é uma empresa de cunho social, ou seja, a gente, obviamente, precisa de recursos e a gente precisa se manter também como pessoas físicas cidadãs. Mas a gente utiliza esse nosso potencial humano de trabalhar em prol da sociedade, de alguma causa. A gente sempre teve a intenção de iniciar os nossos trabalhos como ONG. Mas aqui no Brasil é um pouco complicado a gente ter um estatuto liberado e foi um caminho um pouco longo. Então, para não trabalhar informalmente, eu iniciei com uma empresa do setor 2.5 e alguns anos depois a gente conseguiu aprovar o nosso estatuto, então somos hoje uma ONG e uma empresa do setor 2.5. A empresa do setor 2.5 também ajuda a ONG no que for necessário. Então a gente acaba costurando aí todas as nossas pontas para que a gente tenha um único objetivo, que é de apoiar e acolher as famílias de uma forma geral. E quando você propõe, aqui logo na abertura, a favor da maternidade e da família, o que Sim. que você quer dizer com isso? E o que que a ONG, então, faz? Qual é o trabalho, na prática, em prol, a favor da maternidade e da família? Tá, eu acho super importante você ter tocado nesse assunto, porque maternidade e a família, porque a Somos Mães nasceu da minha própria maternidade e hoje nós somos em três, desde novembro do ano passado, todas somos mães, mas a gente não exclui os outros membros da família, como uma grande importância nessa mudança do mundo que a gente pretende, né? Porque se eu falar só de maternidade, eu vou continuar tendo uma luta solitária, como tantas mulheres têm, como tantos movimentos têm. Eu preciso incluir este pai. Hoje nós temos mais de 5 milhões e meio de crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Então, eu preciso de uma consciência masculina para que tenha uma responsabilidade paterna. Eu preciso que os avós de hoje, que são muito diferentes dos meus avós, hoje os avós, eles estão trabalhando ainda, eles estão no mundo ativo. Então, a gente precisa também envolver esses avós, a gente precisa envolver a sociedade como um todo. Então, a gente fala que a gente trabalha muito em prol da maternidade e da família. Não só junto às famílias, mas a gente leva essa discussão também para as empresas, porque se a gente considerar que a gente passa 9 horas por dia dentro do local de trabalho, se esse local de trabalho também não for acolhedor para mães e pais, eu vou continuar tendo um movimento em falso, porque o principal ambiente onde eu me encontro de segunda a sexta não é acolhedor para famílias. A Cássia, eu já vou tirar aqui os comentários, tá? Só estou deixando um pouquinho para
para estimular aqui, de repente, alguma pergunta, alguma questão, algum comentário, mas já já eu vou tirar para as pessoas poderem te ver e já dizer que tudo que nós estamos falando depois fica lá no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real. Excelente. É um papo, Maravilha. as palavras são sementes, então se fizer sentido para vocês, se vocês conhecerem mulheres que querem ser mães, mas estão vivendo o dilema, né, do profissional com relógio biológico e tudo mais, então já pensem para depois compartilhar essa nossa conversa, que vai ficar tudo lá no Isabela Camargo Real. A Cássia, antes da gente falar das empresas, e eu quero saber um pouco mais, né, do trabalho que vocês fazem, qual foi a experiência que você viveu que fez você olhar para esse assunto como forma de vida? Então, Isabela, eu era empresária, né? Eu tinha uma empresa de marketing e comunicação, eu tinha um CNPJ já há 18 anos funcionando, e a minha filha nasceu quando eu tinha 42 anos, quando eu achava que a minha vida estava muito tranquila e que eu ia tirar de letra a maternidade, né? Primeiro que eu demorei para engravidar porque não estava nos meus planos. Eu fazia parte do índice de 14% de mulheres aqui no Brasil que não tem intenção de engravidar, eu era uma delas. Não Isso tem. foi, que não tem intenção, né? Então, eu nunca tive intenção de engravidar, mas numa consulta de rotina me veio essa questão e eu falei, por que não, né? Vamos lá. A minha vida já está tranquila, não tem mais nenhum desafio, está tudo ótimo, marido ok, trabalho ok, está tudo certo, né? Então, Interessante. engravidei e a minha vida simplesmente virou de cabeça para baixo, né? Aquilo que eu pensava que ia tirar de letra, para você ter uma ideia, eu tinha uma equipe de 10 mulheres, eu tinha um escritório na Avenida Paulista, tinha uma sala de reunião bastante boa, e eu falei para as minhas funcionárias, olha, daqui a um mês eu estou de volta, eu vou utilizar a sala de reunião como um chiqueirinho, né, um berçáriozinho, vou trazer uma enfermeira e vou amamentar enquanto trabalho, está tudo ótimo. Assim, aquela pessoa que achava que era prática e que tirava tudo de letra, quando a Mariana chegou, há quase 6 anos, ela faz 6 anos em agosto, a minha vida virou realmente de cabeça para baixo. E depois de 6 meses, eu não queria nem saber de voltar a trabalhar. Eu respondi, diga. Não, esses 6 meses, você disse que você não queria voltar a trabalhar porque foi mais difícil do que você imaginava, ou você percebeu que você não tinha mais tanto controle do que você achava que tinha? As duas coisas, né? Porque eu fiquei 6 meses assim num mergulho muito intenso com a maternidade, com a minha filha, o que depois estudando eu fui entender que é uma fusão emocional que existe, e eu me entreguei para essa fusão. Eu me entreguei completamente, eu respondia um e-mail ou outro, assinava um contrato ou outro, vinha uma funcionária na minha casa para trazer documentos, enfim, questões burocráticas que eu podia tirar de letra, mas quando aos 6 meses eu, teoricamente, não tinha mais desculpas para ficar em casa, porque já tinha passado o que se chama de licença maternidade, e ainda por cima estendida, né? 6 meses, uau! Eu pirei simplesmente, né? Eu transferi o escritório da minha empresa para a rua da minha casa, escolhi um berçário que fica 2 quadras da minha casa para ficar tudo pertinho. O horário dela no berçário era da 1 às 5, porque eu amamentava e eu queria estender essa amamentação o máximo possível. Mas foram, assim, os piores meses da minha vida, foram os 6 meses seguintes. Eu demorei muito para me acostumar, para ficar sem ela. Cada vez que eu deixava na escola, lá no berçário, era um parto para mim, né? Ela ficava bem, porque tinha amor lá dentro, também tinha carinho, mas para mim foi muito difícil. Eu não queria me separar dela e eu comecei a questionar o mercado de trabalho para mulheres. E eu estou te falando de um lugar, de uma mulher que era empresária, não estou falando de uma funcionária, né? Uma mulher que tinha essa flexibilidade toda de deixar a filha uma, pegar 5 e aí trabalhar na medida do possível, às vezes de madrugada no computador, né? E eu comecei a questionar todo esse modelo que a gente tem, que eu acho que é bastante pesado para a mulher especialmente, mas eu acho que para as famílias como um todo,
e a gente tem reparado muito isso na quarentena, né? O quanto os pais, por estarem tão envolvidos com as questões do sustento da casa, precisam ficar muito ausentes e perdem muitas vezes o vínculo com o filho. Ficar com o filho nesta quarentena está sendo um desafio à parte, porque isso já estava perdido. E se a gente entrar um pouco na questão filosófica dessa pandemia, eu ouso dizer que isso é um chamado bastante importante para a gente rever esses relacionamentos, né? Com certeza. A Cássia, nossa, eu tô aqui viajando em tantas questões, eu preciso me concentrar. Inclusive, Tem muitas questões mesmo. Eu fiz um monte de anotação aqui para falar com você, fiz uma colinha, porque se oba, for necessário eu vou recorrer a elas, porque eu acho importante. Falar de mudança de mundo é mudança de olhar, né? então, olha, eu não sou mãe, tá? Por muitos anos eu não tive opinião formada, né, sobre ser mãe. Eu sempre usava aquela frase lá atrás, né, da história do computador não do avião, né? Se num caso de turbulência, coloca a máscara você primeiro, depois a criança. Eu sempre falava isso, né? Que eu não tenho como colocar um outro ser no mundo se eu não consigo ainda dar conta de mim, sabe? Uhum. Mas eu quis ter essa conversa com você. Ontem tive com uma pessoa especialista em resiliência para entender se mulheres são mais resilientes do que homens, porque Uhum. estamos dividindo o mesmo planeta, então precisamos falar de todos os assuntos, não só daqueles que, né, a gente está vivendo. Uhum. Não sou mãe, mas tenho muitas amigas mães. Quando você me disse que lá, antes da gravidez, aliás, quando você soube que você ia engravidar, que você já voltaria no mês seguinte, É. o que te fez pensar isso? Que você em um mês voltaria, você achou que seria mais prático, mais fácil, essa questão da amamentação? Eu imaginei, assim, eu sempre falo que eu era muito ignorante. Não que eu não seja hoje, mas eu sou um pouquinho menos em relação a esse assunto específico, né? Porque vivenciei na pele. Eu achava que ter um filho era como se você tivesse uma boneca, literalmente, né? Que as demandas não seriam tão intensas como elas de fato são, né? A gente pensa que o bebê, a gente ouve, né? O bebê dorme 16 horas por dia. Eu falei, que maravilha, né? 16 horas que eu vou poder trabalhar. Excelente, que eu vou poder dormir, que eu vou poder outras coisas. Mas o bebê não dorme 16 horas por dia seguidas, ou então 8 horas aqui, 8 horas lá, né? E o bebê precisa mamar. Então, eu fui perceber que na prática não era tão simples, né? Não era como você ter lá, desligar um pouquinho, ficar lá, trabalha 3 horinhas que seja, depois volta. Não, não tem esse intervalo, né? Quando você está especialmente no puerpério, nesses primeiros meses, e aí eu digo para você de letra, puerpério não dura 40 dias, puerpério não dura um mês, ou não dura 60, 90 dias. O meu puerpério levou 3 anos para acabar. Que é E eu isso? vejo, puerpério é aquele período que normalmente se chama do pós-parto, é aquele tempo que a mulher passa da transição entre a mulher que ela era, essa que você é, independente, faz suas coisas, para aquela que não é mais independente, porque a gente deixa de ser independente para sempre, penso eu, né? É óbvio que depois que o filho se torna adulto, essa relação ela é revista, mas esse vínculo ele não tem prazo, né? Então o puerpério se diz muito que dura 40 dias, que é essa fase imediata do pós-parto. Mas o puerpério e todas as suas complicações emocionais, eu digo complicações porque elas são desconhecidas e, portanto, lidar com elas é um conflito. Esse puerpério ele não dura 40 dias, Isabela. Ele pode durar 1 ano, 2 anos, de acordo com o nível desse mergulho. E o meu foi tão profundo que eu digo para você que levou 3 anos. Uau. Então, não é prático. Ter um bebê, na minha cabeça, era uma coisa assim, vou parir, o bebê vai nascer e eu vou pôr para dormir, trocar fralda, dar de mamar e vai dormir. Que bom, mas uma coisa a mais na minha vida, não é, Tá. né? Então, realmente... e aí eu fico pensando, olha, a gente está tendo uma conversa aqui de pessoas que vivem numa bolha Sim. gigante, né? Numa bolha muito pequena.
E aí, quando você começa a pensar em toda a situação do país e do mundo, onde muitas mulheres são mães sozinhas, Sim. né, o parceiro some, enfim, a gente entra numa seara muito mais delicada, muito mais complicada. Eu não passei por nenhuma necessidade financeira, eu não tive nenhum problema físico de saúde, nem a minha filha. Então, quando você começa a ampliar essas outras questões, eu praticamente pirei, né? Porque eu me colocava no lugar de todas as mulheres que eu ouvia falar, que eu conhecia a história, e eu ficava tão sensibilizada que um dia eu fui buscar uma terapia, porque eu iria fragilizar de uma tal maneira que eu não ia conseguir mais ajudar ninguém. Eu Uau. me lembro bem que eu fiz uma viagem em 2007, 2007 eu fiz uma viagem que foi o ápice desse meu estágio emocional fragilizado. Eu fiz uma viagem com meu marido, com a minha filha, e a viagem inteira eu fiquei tossindo, mas era uma tosse que não parava, não Ah, parava. E ela era irritante, porque não tinha um break. À noite eu não dormia. Foi uma viagem horrível. Oi? que essa tosse significava? Então, eu comecei a entender que eu precisava elaborar alguma coisa. Eu sou taurina, o meu ponto fraco é a garganta. Eu falei, tem alguma coisa aí que eu preciso resolver. Entendi. E eu voltei e liguei para uma pessoa que eu já tinha tido um contato e fui fazer terapia. Eu fui entender o que era que estava engasgado. Mas antes disso, entender a minha relação com a minha própria mãe, com o meu nascimento, para Uau. poder ter estrutura emocional para lidar com as dores alheias. Porque se eu ficasse absorvendo essas histórias que chegavam até mim, eu ia simplesmente embarcar no buraco sem fim, não ia fazer nada nem por mim nem por ninguém. Claro. A Cássia, então você, depois dessa experiência em que você, como a chefe, né, da sua empresa, viveu o que foi totalmente diferente do que você imaginava, você se viu vulnerável. Sim. E você acredita que essas ideias, eu vou chamar de ideias diferentes da realidade, elas são vendidas, alimentadas por uma publicidade que só mostra o lado bom da coisa, o lado fofinho, o lado cheiroso. Porque eu tenho percebido este movimento, né, do falar a verdade, não só em relação Uhum. à verdade. Por amigas que acabaram de ter bebê e estão dizendo: para, esquece tudo que você acha que é maternidade, porque é outra história. E vejo esse movimento, inclusive, com amigas agora recentes, que sempre tiveram uma vida mais independente, que é pior para aquelas outras mães. Então, o que eu vejo? Quanto mais capaz uma amiga mais pós-gravidez difícil ela tem. Sim. Porque para abrir mão da carreira, para abrir mão daquela liberdade, é isso mesmo? É isso mesmo, e também porque a gente está muito desvinculada da ideia real da maternidade. Então, Né? Então, por exemplo, quando eu tenho pessoas ao meu redor que foram mães e que eu presencio também aquela maternidade, aquilo fica mais próximo de mim. Mas hoje, com as famílias e com os amigos tão mais distantes, a gente não tem muito isso. Eu não sei o que foi que aconteceu com uma amiga minha na casa dela. E ela não fala. E eu me lembro, gente, como eu devo ter sido grosseira quando eu fui visitá-la e ela também não me contou e eu também não dei abertura porque não se falava sobre isso. Como eu devo ter sido grosseira nos meus comentários. Como deve ter me faltado empatia. Então, eu acho fundamental a gente continuar falando sobre isso, porque é para ampliar e para as pessoas não terem vergonha. As mães não precisam ter vergonha de falar isso. de falar que elas não estão dando conta ou de falar que é mais difícil do que se vende por aí? As duas coisas, porque eu acho que a gente tem vergonha, porque parece que é um problema pessoal. E Hum, aí, quando é que me caiu a ficha que o problema não era meu, não era uma incompetência emocional minha? Quando eu vi amigas minhas que tinham tido filhos muito perto de mim, uma específica, eu telefonei para ela e o discurso dela me pareceu muito estranho.
E eu falei, eu estava ainda grávida, né, no finalzinho da minha gestação, ela teve filha 15 dias antes do que eu, e aquilo me soou estranho, algum estalo me deu, e eu falei, olha, eu vou abrir um grupo fechado no Facebook, vamos conversar sobre isso. Isabela, assim, em 2 semanas a gente tinha 1.500 mulheres no grupo. Nossa! E todas enlouquecidas. E aí me caiu a ficha que não era uma incompetência emocional minha. Hum. Quando você diz enlouquecidas porque estavam cansadas, depressivas, assustadas. Tudo isso junto e misturado, né? Gente, Sobrecarregadas, porque a licença paternidade dura 10 dias hoje, né? 5 dias. Algumas empresas que são empresas amigas oferecem 20 dias. A gente tem alguns casos, se não me engano, são 3 casos aqui no Brasil de empresas que oferecem a licença paternidade de 6 meses. Mas olha só que interessante. Oferece 6 meses de licença paternidade, mas os homens têm medo de usufruir dessa licença paternidade. tem Porque medo. eles têm medo de perder o bonde quando eles voltarem, de ter perdido o bonde ao voltar. Então, por exemplo, eu conheço uma empresa aqui no Brasil, é uma empresa estrangeira, que um dos diretores está sendo obrigado a tirar a licença paternidade para dar o exemplo para os demais funcionários. Sensacional. E o exemplo é tudo, né, Cássia? Sem dúvida, sem Tudo. dúvida. Você, antes eu quero saber o que você anotou aí, porque de repente eu não tenho nem repertório para te perguntar, tá? Tá Eu bom. estou aqui de enxerida na história, aproveitando os Dia das Mães para compartilhar Ótimo. informações que nos ajudem, né, a entender outros cenários, especialmente da maternidade, porque nós temos, eu falo, né, por mim, relógio biológico bombando, é, vontades profissionais, nós como comunicadoras, você que trabalhava numa agência de publicidade, nós sempre temos vontade de aprender mais, fazer mais, compartilhar mais, e aí, de repente, a maternidade, que se não estava, né, no nosso topo da lista, você vai deixando ela ainda um pouquinho ali de lado. E aí eu vejo muita cobrança quando chega em determinado momento, né? Aí aquela loucura, a corrida pela gravidez e tudo mais, e aí vem uma frustração depois que tem o bebê. Como você disse, então, quanto mais as mulheres falam sobre isso, melhor a Sem comunicação, dúvida. não é? Não, sem dúvida melhor, mas eu não diria que chega uma frustração. Eu Ah, diria que chega um tsunami, né? Porque a frustração não chega, Isa, porque a gente tem um amor, nasce um amor. É uma coisa que eu acho que nem devia chamar amor, porque a gente fala de amor para os sentimentos que a gente tem com o marido, com o irmão, né? Mas o que a gente sente por um filho não tem nome. É um negócio absurdo. Então a frustração ela não chega porque o amor sustenta. Mas o que chega são todas essas questões mesmo, sabe? De mercado de trabalho, da paternidade, que é diferente demais da maternidade, da rede de apoio que não tem, de movimentos que a gente felizmente viu desacelerar um pouco, que são de lugares que não aceitam crianças, que não só não aceitam, mas que geram um movimento anti-criança. Então, a gente parece que renasce para esse mundo novo que a gente não percebia antes, que a gente não sentia na pele como era, né? E sim. aí, você falou assim, né, a gente tem uma visão romantizada da maternidade, por isso cria esse confronto, né? Eu diria que é como se você tivesse um laço, né, uma caixa, toda com aquele laço cor-de-rosa maravilhosa, e aí quando você abre, você precisa que ali tenha um abraço, nada mais do que isso. Porque se você tiver o acolhimento e tiver a rede de apoio, e eu percebo que as mulheres que têm isso, elas atravessam com mais tranquilidade, se você tem esse abraço, você tem tudo. Até por isso que o nosso projeto para discutir o olhar social para as famílias se chama do laço ao abraço, que é para a gente sair do romantismo do lacinho e ir para o que realmente importa, que é esse abraço.
Então, é Perfeito. isso que a gente precisa discutir. Então, eu convidei sociólogos, convidei antropólogos, psicólogos, que são pessoas que, à primeira vista, você fala o que, que essas pessoas têm a dizer a respeito da maternidade. Mas é porque não adianta a gente conversar com as pessoas que já são amigas da criança, por exemplo, ou que estão intimamente ligadas com esse universo, e não ampliar esse assunto para a sociedade. A Sim. gente precisa do olhar social mesmo, né? E aí eu vou te fazer a pergunta que a gente estava, que tomou aí o título dessa nossa live. É. A família pode transformar o mundo? Ótima pergunta, Cássia. Então vamos responder, porque na verdade eu perguntei isso para um profissional que eu entrevistei o ano passado para o nosso documentário, que é o Dr. Carlos Gonzalez, e eu já tinha muito esse olhar a respeito da sociedade sobre a família, de como é que a sociedade podia ajudar. E aí eu perguntei, toda otimista, né, para esse pediatra, que é um pediatra espanhol, Dr. Carlos Gonzalez, falei assim, Dr. Carlos Gonzalez, estava esperando o sim. Dr. Carlos Gonzalez, a família pode transformar o mundo? E ele foi simplesmente categórico. Ele falou: não. Se a família pudesse transformar o mundo já estaria transformado. Porque existe família desde que a humanidade existe. E aí eu fui perguntar para ele, até em bastidores, por que ele pensava isso. E ele falou assim: não temos condições sociais para isso. E aí eu achei interessante porque aquele meu sentimento ganhou muito corpo na fala dele. E é exatamente isso. Se a gente não tiver educação, política pública adequada, segurança, se a gente não tiver mercado de trabalho, se a gente não tiver saúde, nós não oferecemos os instrumentos básicos para uma família se sentir confortável nessa jornada. Eu não tenho condição, Isa, de sustentar o meu filho, de ser vínculo para ele, de oferecer a minha presença, o meu melhor, se eu fico 12 horas por dia fora de casa, para garantir o sustento dele. E aí, se eu também não tenho escola, eu não tenho creche, eu não tenho ensino básico, aonde eu vou colocar o meu filho? Então, a Perfeito. gente tem, por exemplo, o número de crianças crianças e bebês que ingressaram em creches e pré-escola aumentou nesses últimos anos. Especialmente o ano passado, aumentou 14%. Pré-escola. Pré-escola e creche. Mas ensino fundamental e o ensino médio, isso caiu, a gente perdeu vaga. E onde estão essas crianças? Provavelmente trabalhando para ajudar em casa. Hum, Então, eu estou te trazendo um dado só da área de educação. Se a gente uhum. for para a saúde, e aí eu peço para os seus seguidores se lembrarem que nós que estamos participando dessa live, eu e você, e eles, pertencem a uma bolha. Sim. Estamos fora dessa estatística, mas vamos pensar no âmbito nacional. Na área da saúde, por exemplo, o SUS, o ano passado, ele perdeu 19,5 milhões de, de verba. Isso o governo deixou de repassar para o SUS. Então, a gente tem uma queda já nesse atendimento. Quando você fala de SUS, você fala desde o parto, depois atendimento de pediatria e por aí vai. Uhum. Depois, se a gente falar de segurança pública, a OMS diz que nós somos o nono país mais perigoso do mundo. O Uhum. nono. Né? Então, a gente está falando aí do risco de qualquer mãe, qualquer pai perder o seu filho para violência. Uhum. Quando a gente está falando, e aí, voltando um pouquinho para a nossa educação, né, que é dever do Estado oferecer educação para a família, mas o Estado não é penalizado quando ele não oferece, quem é penalizado é a família. Família. A família, se não tiver com o filho matriculado, os pais podem perder a tutela. Os pais, pasme, os pais, Tem então,
os pais podem perder a tutela desse filho e se esse filho fica sozinho em casa, porque os pais estão trabalhando, se o conselho tutelar baixar lá também, esses pais perdem a guarda dos filhos. É uma Então, loucura. veja bem, é uma loucura. Eu exijo que essa família cuide desse filho, dê educação e dê saúde e dê tudo, mas eu não ofereço as ferramentas básicas necessárias e pior, eu penalizo essa família se ela não conseguir cumprir com aquilo que o Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza, né? Então, por exemplo, o Instituto Fiocruz lançou aí um estudo dizendo que até 2030 vai aumentar muito o índice de mortalidade infantil. Vamos pensar aqui, e eu acho que uma das grandes potências do nosso país, e a gente tem que apontar mesmo, é a questão da vacinação, né? Eu vejo campanhas massivas, existe vacina, né? Às vezes falta num posto, mas tem um outro que tem. Assim, do que eu conheço de vacina, em contato com profissionais da área, é uma potência aqui no nosso país a questão da vacinação. Mas existe também todo um outro caminho ao contrário a isso, que é o incentivo à amamentação, que é a primeira e principal vacina da criança. É Então, se verdade. essa criança for amamentada exclusivamente no peito até 6 meses e depois até 2 anos, de forma complementar, essa criança estava muito bem vacinada. Não estou tirando aqui a necessidade de dar vacina, mas essa criança está com uma saúde de ferro. E aí a gente tem uma licença maternidade de 4 meses e a mãe tem que amamentar até 6. Não consegue. Eu vou te falar, eu amamentei até os 4 anos da Mariana. Uau! Eu amamentei muito, então eu te falo, não é fácil. Principalmente esses 6 primeiros meses que você sofre de privação de sono, você está nessa turbulência emocional, você está passando por uma transição de vida, de casamento, porque o seu casamento muda horrores com a chegada de um filho. Então, no meio disso tudo, você tem que voltar a trabalhar depois de 4 meses. Ah, tá, eu vou extrair o leite e vou levar o leite para a creche e vai dar tudo certo. Não vai, porque você não tem estrutura emocional para conseguir extrair o seu leite. E a partir do momento que você começa a não extrair tanto seu leite, a produção cai também. E Nossa, aí, às vezes, lá na creche, que é do Estado, o seu leite ele é simplesmente descartado, porque é mais fácil dar um leite de caixinha, um leite em pó, do que o leite da mãe, que requer um armazenamento e tudo mais. Só que isso é bem complexo, sabe? sim, sim. A Cássia, aí com todas essas informações, você, a partir da ONG, né, da empresa Somos Mães, e você, vocês tentam, então, conscientizar mais famílias, mais mulheres, mais empresas. Sim. Eu estou Como olhando aqui, coloca eu estou isso? olhando aqui a minha colinha, né? Sim, primeiramente no nosso Instagram, Somos Mães e Você, a gente está falando diretamente com aquela mãe, com aquela família. A gente tem 6% de homens lá. Aliás, ótimo. Então, Sugiro que quem está nos acompanhando, depois vai ver lá no YouTube, Somos Mães e Você. Achei a abordagem de vocês muito interessante. muito obrigada, porque a gente precisa ter um tom acolhedor. Eu tenho 6% de homens lá. Se eu tiver um discurso que não seja acolhedor para esse homem também, eu perco esses 6% e a chance de crescer esse número diminui. Então, lá no nosso Instagram, a gente fala diretamente com essa mãe, especialmente com ela, mas fala com a família. Eu tenho Somos Mães nas empresas, onde eu levo essa a cultura family friend, na verdade, para as empresas. Porque a gente precisa, mesmo que eu tenha, por exemplo, um chefe ou um par que não seja pai ou mãe, ele precisa estar imbuído dessa cultura para quando eu voltar da minha licença maternidade ou da minha licença paternidade, eu ser acolhido naquilo que mais mudou em mim, que basicamente nesse começo é a minha mudança emocional e a minha preocupação extra que eu tenho hoje de deixar um filho aos cuidados de uma outra pessoa. Então eu tenho que ter um par, um chefe, um diretor, uma empresa inteira entendendo que isso existe, que isso acontece e acolhendo por um tempo até essa transição se firmar. O que também, pode perguntar.
Não, pode. E o que também? E o que também é interessante a gente observar, que especialmente mulheres que saem do mercado de trabalho, são 51% das mulheres que saem do mercado de trabalho quando se tornam mães, então esse é um dado bastante pesado, e não é só porque ela é demitida não, viu, Isabela? É também porque ela põe na ponta do lápis e vê que não vale a pena, né? Sim, Então ela também prefere sair por isso. Mas assim, mas aquelas mulheres que permanecem no mercado de trabalho, elas têm índice de produtividade muito aumentado. sim. Porque Porque aumenta a essa, criatividade, né? Outras habilidades. são inúmeras habilidades. A mulher já tem, já é, como é que fala? Um Dotar. canalzinho, ela já é dotada de uma capacidade de fazer duas, três atividades ao mesmo tempo. Mas quando ela é mãe, e eu vou te falar que eu, como todo mundo nesse mundão está fazendo home office, eu vou te falar que a minha agenda hoje, especialmente, foi assim, pesada, sabe? E aí é com a filha querendo atenção, é a hora do almoço que tem que parar, tem que fazer, tem que almoçar, depois tem que organizar a louça, e você tem que ter isso tudo muito bem organizado na sua cabeça, às vezes tira, às vezes mistura, mas para você poder dar conta daquele seu cronograma, né? Daquilo que você tem que fazer para entregar o que você tem de maior demanda. A minha filha teve aula de inglês hoje, online, teve aula com a escola, ela ontem teve aula de música, teve aula com a escola, então você tem que estar prestando atenção na aula, fazendo o seu trabalho, respondendo o WhatsApp, conversando com o marido que também está fazendo home office. Então, veja bem, né? Os meus canais estão todos abertos, né? Ô, Cássia, dizem que uma mulher, quando fica grávida, ela fica mais eficiente ainda. É verdade? É verdade. Eu, assim, Mais vamos falar. É, eu acho que a gestação é muito particular, né? Porque, por exemplo, eu tive uma gestação super tranquila. Eu não tive nenhum problema assim. Eu trabalhei até um dia antes dela nascer, né? Da minha filha nascer. Então foi uma gravidez com. Mas tem mulheres que têm algumas dificuldades, né? Diabetes gestacional, mulheres que têm aumento de pressão e tal. Mas eu acho que a gente fica mais criativa porque tem muito hormônio circulando e parece que a natureza é tão inteligente, ela fala, olha, você vai ficar um tempo meio confusa, deixa eu te ajudar agora, né? Então você fica com algumas habilidades bastante potencializadas, mas isso tudo volta depois, viu? Isso tudo volta com uma carga muito maior. A gente só precisa de um tempo de adaptação mesmo. sim, É sim, bem tranquilo. sem dúvida. Uma coisa que eu queria falar com você sobre essa questão de transformar o mundo a partir da família, né? Que muito embora a resposta do Dr. Carlos Gonzalez tenha sido não, e eu tenho entendido muito bem, e eu propago isso, mas a resposta também pode ser sim. Pode ser. E, e pode ser sim se a gente tiver essas ferramentas todas que a gente está conversando aqui, de saúde, segurança, mercado de trabalho, porque com esse entorno favorável, as famílias ficam tranquilas para Isso, cuidar dos seus filhos. com certeza. E Com aí, com essa tranquilidade, ela consegue, de fato, de acordo com o estudo americano, fazer com que esse vínculo muito bem firmado nos 2 primeiros anos de vida da criança, isso vai retornar como uma economia para o país, inclusive. perfeito. Então, se a gente tiver esse olhar a longo prazo, olha só, né, a gente está falando de realmente construir um mundo melhor. Pro, mas é possível, mas depende de muitas variáveis. Sim. Ô, Cássia, antes da gente partir para uma conclusão, queria te fazer mais uma pergunta. Quando Tá. vocês chegam às empresas com essas informações, como vocês são recebidos? Como vocês são recebidas quando vocês estão estimulando essa maternidade para criar esses ambientes mais adequados? Olha, a gente já tem algumas empresas que têm muita vontade de, de acolher mais as famílias, né? E aí eu digo que tem empresas que já têm departamentos, né, de diversidade, departamento de gente, tem vários nomes legais aí para esses departamentos. Quando a gente encontra nesses departamentos mulheres que são mães Isso. ou pais, essa porta se abre lindamente,
né? Mas a gente também não depende só desse olhar de quem está nos recebendo. A gente tem uma questão financeira da empresa que precisa também ser vista. Então, a gente tem que ir apresentando positivamente os nossos números. A gente sempre fala entre nós somos em 3, eu, Anne e Bruna, a gente sempre fala que a gente não luta contra nada. A gente trabalha utilizando o que a gente tem e com o propósito que a gente tem. Porque enquanto a gente estiver lutando, e eu vejo muita gente lutando, Isa, é tão cansativo e parece que a gente está culpando tanto que as portas vão se fechando. Então, a gente não luta contra nada. A gente simplesmente faz o nosso trabalho. Perfeito. Ô, Acácia, para a gente partir para uma conclusão, para as mães que estão nos ouvindo ou para as amigas de mães como eu, qual é o recado que você gostaria de deixar, né, para essa véspera de Dia das Mães? Embora o assunto não seja perecível, né? Eu, por mim, gostaria de falar sobre isso muitas vezes, inclusive sobre as leis que envolvem maternidade e paternidade. Quanto mais informação a gente tem, menos a gente sofre, né? Ainda mais com as questões jurídicas. Então, queria suas palavras finais para este momento que nós estamos vivendo, para quem está na dúvida, né, em ser mãe ou não, o que buscar? Olha, primeiro assim, eu vou falar do lugar de uma mãe que é muito feliz por ser mãe, uma mulher que é muito feliz por ser mãe. A maternidade e a paternidade, elas são grandes oportunidades para a gente rever a nossa própria história de vida e ressignificar a nossa história. Então, demorou um tempo para eu entender que eu não queria ser mãe, porque o modelo que eu tive da minha mãe foi de muito sacrifício. Então, a minha mãe criou 3 filhos sozinha, porque se separou muito cedo do meu pai, e o meu pai deixou de ser pai quando eles se separaram, né? Então, aquele modelo de mulher se sacrificando, tendo que trabalhar o dia inteiro, fazer faculdade à noite, e os filhos que ficavam aos cuidados de uma outra pessoa, não era isso que eu queria para minha vida. Isso. Então, às vezes a gente olha o modelo, não tem nada de errado com a maternidade. O que está errado são os modelos que a gente tem hoje na sociedade que não são positivos para a gente. Então, quando a gente percebe isso, a gente nada mais facilmente, mas precisa ter um trabalho interno para que seja, para que as pessoas não passem por turbulências tão grandes, né? Eu passei por uma grande turbulência, foi assim um mergulho bastante profundo, mas eu também digo para você que mudar o mundo é capaz com pessoas melhores. É um trabalho coletivo que começa no indivíduo. E esse indivíduo pode ser o presidente da República, pode ser o ministro, pode ser o governador, pode ser o dono de uma empresa, pode ser um funcionário de uma empresa e pode ser eu, que sou uma pessoa que tem um lugar na família, tem um lugar com os amigos, e a gente vai falando sobre essas questões todas de maneira acolhedora. Eu gosto de usar muito essa palavra, porque eu não posso usar um tom de cobrança jamais, senão eu afasto as pessoas. Perfeito. Que lição. Adorei. Eu fico feliz de ter tido essa oportunidade de trazer esse assunto. Eu falo muito sobre saúde mental, sobre o autocuidado, e como vejo esses exemplos perto de mim, a saúde mental das mães é muito afetada. Não é só o corpo que muda, né? A saúde mental também é muito afetada. E essas palavras que você trouxe trazem mais conforto. Você falou uma coisa que eu achei fantástico, que eu não estou incompetente, eu não sou uma incompetente, né? A dificuldade que eu estou enfrentando, outras mães enfrentam. Então, esse diálogo, ele é fantástico. Queria recomendar, então, para quem está aqui conosco, para que veja o trabalho que a Cássia faz na página Somos Mães e Você. E você quer divulgar algo mais, Cássia? Eu quero muito divulgar o nosso projeto, que eu já citei esse projeto aqui na nossa conversa algumas vezes, e na verdade foi o tom do projeto que trouxe essa conversa, que é transformar a sociedade a partir da família. Eu gostaria muito que os seus seguidores seguissem também Do Laço ao Abraço, Laço ao Abraço. que é o nome do projeto. É um projeto incentivado pela Lei Rouanet,
Esse projeto já tem um patrocinador, que é a Maternidade Santa Joana. Nós estamos precisando de outros patrocinadores para completar aí o nosso recurso. E esse projeto, ele vai trazer essa discussão. Só para citar aí, talvez uns 3 nomes, mas eu não quero ser injusta com ninguém, porque todos são maravilhosos, mas assim, a gente tem como participante Domenico Di Masi, que é um sociólogo italiano, maravilhoso, e eu o convidei porque no livro mais recente dele, ele disse que a mulher vai ser o centro do mundo até 2030. Sim. Eu quero entender essa fala dele bem. A Vera Iaconelli, que é uma psicanalista sensacional, que também escreve na Folha de São Paulo. Dr. Carlos Gonzalez, que eu já citei aqui, só para citar 3 nomes, tem muita gente bacana nesse projeto, vai ter uma exposição também, vai ter o lançamento do nosso 2º livro, e seria até um prazer também ter você aí com a gente de alguma forma, hein? Contem comigo. Quanto mais pessoas, né, mais homens e mulheres, especialmente homens nessas falas, né, de defesa do feminino, melhor. É isso mesmo. Então, eu te agradeço muitíssimo o convite. Você é uma simpatia, você tem uma voz poderosíssima, uma voz forte. Primeira vez que eu vi a sua voz, eu falei, gente do céu. Que seja para viu, Cássia? Que seja para compartilhar as informações que nós precisamos. É isso mesmo. Muito obrigada, viu, Isa? Cássia, até breve, se Deus quiser. E ótimo para você. Um beijo para sua vida. Obrigada. Obrigada, será dado. Gente, nós conversamos com a Cássia Lima, a presidente da ONG Somos Mães. Eu sugiro que vocês entrem na página Somos Mães de Você, vejam também essa campanha, que eu acabei de entrar, inclusive, do laço ao abraço, e o que nós precisamos é disso. Mais espaços para conversarmos sobre o que está impactando, não só nós diretamente, mas quem está do nosso lado. Obrigada mais uma vez pela sua companhia, pelo seu tempo, pela sua confiança. Ontem eu falei com o Robson Amushi, do portal Resiliência Humana. Essas mulheres são mais resilientes que os homens, e sim, né, porque são mais mudanças que nós vivemos nessas últimas décadas. E hoje, com a Cássia, né, com a seguinte provocação: a família pode transformar o mundo? A Cássia trouxe uma resposta que ela ouviu de um especialista, dizendo que não, porque se mudasse já teria mudado, porque as famílias existem desde que o mundo é mundo, mas ela pode transformar se tiver segurança, se tiver as leis adequadas para resguardar essa mulher que tem um bebê, um pai que também precisa participar, cuidar, compartilhar esse momento com a mulher e com o recém-nascido, enfim. E ela colocou uma frase muito importante: cuidado com os modelos que você tem. Pode ser que o problema está com o modelo e não com a sua missão, tá certo? Espero que tenha sido útil esse tempo para você. Compartilhe se fez sentido e a gente se encontra em breve em mais um conteúdo para que a gente cuide da nossa mente com muito carinho. Um beijo grande para você e até breve.